Vocês conhecem muito e que essa música, na verdade, eu recebi essa semana do grupo que eu faço parte, que é Mães de Oração, né, que a gente nunca pode descansar com nossos filhos. Todas aqui que estão aqui são mães, né, pais também. A gente não pode desistir dos nossos filhos. E a pastora Tânia Anjos colocou essa música e trouxe essa passagem. Então, eu toquei no meu coração de vir falar uma mensagem para vocês aqui da pesca maravilhosa. Então, eu vou estar lendo Lucas 5, do 4 ao 11. Se vocês quiserem me acompanhar aí, cada um tem uma versão. Eu vou pegar essa versão da nova linguagem de hoje para ficar... Mas eu também marquei aqui na minha Bíblia porque eu gosto de estar sempre falando, lendo novamente. Lucas 5, do 4 ao 11. É aquela passagem quando eles já tinham pescado a noite toda, né? E Jesus manda eles voltarem a pescar novamente, né? Então vou estar aqui lendo com os irmãos para a gente estar recordando e fazer alguns apontamentos, né? O que Deus falou no meu coração a respeito dessa passagem. Conseguiram? Eu já marquei para você aí. Já botei na passagem. Ele tirou. Vamos lá. Posso começar? Amém. Bom, amém. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão Pedro, né? Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os dois barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa passagem aqui, ela traz à tona várias temáticas, né? Várias coisas que a gente pode agregar para os nossos dias de hoje. A primeira é que as lutas nossas do dia a dia é comparado com essa luta que eles trabalharam a noite inteira. Eles viviam da pesca. Era o único ganha-pão deles. A gente vê hoje tantas pessoas desempregadas, desestimuladas, desanimadas. E eles não pescaram nada. O que eles iam chegar em casa, né? Falar para a família deles. Não trouxe o sustento, né? Só que havia uma promessa, né? Eles encontraram Jesus. E quando a gente encontra Jesus também, a gente tem uma promessa para a nossa vida, né? E a gente, às vezes, é difícil de acreditar nessa promessa. Que Deus fala: vocês vão conseguir. Você vai conseguir vencer esse desemprego, ou você vai conseguir vencer essa batalha no seu casamento, ou você vai conseguir vencer esse problema de saúde que você está passando, essa luta, ou você vai conseguir resgatar aquele filho seu, porque muitas mães, né, eu vejo isso, muitos pais orando e quase desanimados, porque não conseguem, a gente, né, tem uma hora que cansa, a gente fala assim: caramba, não é possível, eu tô firme ali, eu tô com Jesus, porque a gente, quando tem um encontro com Jesus, Jesus arrebata a gente de uma tal forma que a gente não consegue viver longe da presença dele. Então esses homens acreditaram, confiaram na palavra dele.
e foram para um lugar fundo. Esse lugar fundo também me remete assim, às vezes a gente não quer retirar coisas lá do fundo da nossa alma que precisam de ser retiradas. Liberar alguns perdões que a gente precisa de liberar, entendeu? Para algumas pessoas. Às vezes a gente tem uma coisa tão no secreto, tão no fundo, que a gente não quer ir lá. Mas Deus fala, você tem que ir lá, você tem que tirar aquilo lá que está te impedindo de fazer a pesca. Está impedindo de você fazer a tua pesca vai ser grande. Mas a gente não quer, porque dói. Tem certas feridas que doem na gente. Não é fácil. Às vezes, quem fere a gente são aqueles que mais nós amamos. E isso assim, Deus fala isso pra gente, né? Fala muito no meu coração. Às vezes, eu precisei de muitos momentos tocar nas minhas feridas, nas minhas dores, perdoar pessoas que fizeram muito mal para mim. Mas eu tive que fazer aquilo para poder ter a minha pesca, para chegar onde eu cheguei hoje, o que eu consegui alcançar. Porque muitas palavras contrárias vêm das pessoas, às vezes, que a gente espera uma palavra positiva. A gente não espera de um amigo, de um parente, né? A gente espera do mundo, né? Que todo mundo fala, você não desiste desse negócio, esse negócio não vai dar certo não. Eu peguei um negócio aqui para vender, vou fazer um negócio agora. Não, isso daí tá defasado. Ou então, assim, eu vejo mães, pessoas que às vezes querem engravidar e tentam uma vez, tentam outra vez, tentam 2 vezes, tentam 3 vezes e não conseguem. Né? Aí a pessoa fala, desiste, você não vai ser mãe não, você não vai ser pai não. Quantos testemunhos a gente não vê na igreja, né? E de pessoas que não desistiram. Foram lá no fundo, mexeram nas feridas, nas coisas, e não se deixaram abater por aquilo e conseguiram atingir a sua pesca, né? Outro ponto também é que ele foi lá, né? Jogou a rede, conseguiu a pesca, né? E ele se prostrou diante de Deus, ele se arrependeu. Falou assim, Senhor, eu sou pecador. Por quê? Porque eu fui porque o Senhor falou, mas eu mesmo não acreditava. Então muitas vezes a gente vai, né? Por exemplo, a gente vai para a igreja, ou para o culto porque é compromisso, porque já vai, mas a gente não vai nem com aquela expectativa, né, de acontecer um milagre naquele culto, né? Que nem hoje aqui, estamos num culto de gratidão. A gente vai lá, vamos, porque a Maline chamou, a Tônia chamou, é animado, mas o Senhor faz milagres. Eu já saí daqui com milagres, meus irmãos. Já saí daqui tendo a confirmação de que Deus estava agindo na minha vida. Não foi uma vez só não, foram diversas vezes. Hoje eu creio a minha irmã foi curada, entendeu? E quando eu perdi, eu sempre digo isso, né? Porque quando eu perdi uma amiga minha, a gente fica desanimado, porque uma doença dessa pode ser fatal para qualquer pessoa. Mas a gente não pode pensar assim, igual o Pedro, né? Simão Pedro, que naquela época ele ainda era Simão Pedro. Depois é que ele largou tudo e foi seguir Jesus, né? E foi batizado de Pedro. Então, assim, a gente não crê que o nosso milagre vai acontecer. E quando a gente crê que o nosso milagre aconteceu, ele se prostrou, eu sou pecador, quando a gente se bota diante de Deus, Senhor, eu sou pecador, eu tenho esse vício, eu tenho esse problema, Senhor, me ajuda. Então, quando a gente se coloca diante de Deus com as nossas dificuldades, me ajuda a vencer isso. E o Senhor vai e Ele vai atuar na sua vida, porque Ele é educado. Ele não entra na nossa vida sem a gente permitir. Eu sempre falo isso. Ele só entra se a gente permitir que o Espírito Santo atue. E Ele chamou os amigos dele para compartilhar. Então, assim, a palavra que eu deixo também é pra gente. A gente já conseguiu o nosso milagre? Legal. A gente não conseguiu? Continuamos, não desistimos. Vamos lá pro profundo. Vamos mexer no que está precisando ser mudado. Porque às vezes, irmão, a gente tem que mudar alguma coisa na nossa vida para Deus conseguir colocar aquilo que é bom pra gente. A gente não está preparado ainda. A gente não entende no processo.
A gente não entende que a gente tem que passar por aquele processo para alcançar o propósito. A gente já quer logo. Aí às vezes Deus permite que a gente passe por determinadas coisas, aí lá na frente a gente tem que agradecer. Não, Senhor, obrigada por eu passei por aquilo. Porque aquilo me fez mais forte diante de qualquer dificuldade. E os amigos ficaram maravilhados. Então assim, que a gente possa ser testemunhas dos milagres de Deus na nossa vida, ao ponto de que os nossos amigos também vão para Jesus. Vão caminhar para Jesus também pelo que Jesus está fazendo na vida da Sabrina. O que a Sabrina era antigamente, o que ela é hoje. Eu também quero esse milagre. Não que eu seja, eu não sou pecadora, eu sou pecadora. Todo dia eu falo para o Senhor, Senhor, me perdoa, me ajuda no meu processo, entendeu? Diário, de perdoar as pessoas, porque as pessoas continuam nos magoando. Não são sempre as mesmas, né? Às vezes são até as mesmas. A gente tem que perdoar 70 vezes 7, lembra? Na passagem, né? Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Ah, mas eu tô cansado, mas temos que perdoar. Eu tenho um testemunho assim, muito forte, impactante, da minha vida que eu passei com a minha família, entendeu? Minha família não é evangélica, meu filho é convertido há pouco tempo. E muitas vezes eu ia para a igreja à base assim de xingamentos, né, de coisas contrárias. Por que você vai? Por que não está acontecendo nada? Está indo para esquentar banco? Mas eu não desisti, eu não larguei. Eu passei por 3 situações na minha vida, né, durante o meu caminhar, e que as pessoas falavam assim, não, agora ela sai da igreja, agora ela sai da igreja. Pô, de novo, agora ela sai, tá vendo? Agora ela vai pro mundo. E eu não saí, entendeu? Eu falei, não, se no mundo tá se aqui já tá difícil, se eu voltar pro mundo, eu vou voltar de onde Deus me tirou. Eu não vou voltar para onde Deus me tirou. Então muitas vezes a gente tem essa coisa também. E o último ponto que eu quero passar para os irmãos aqui, né, que quando a gente vê essas maravilhas e que a gente toma uma decisão, né, muitas vezes é a decisão do batismo, a decisão de uma mudança de vida, a gente vai e segue a Jesus e a gente tem que ser grato, né? E eles foram gratos, que eles, daquele ponto ali, eles caminharam com Jesus. E existe uma passagem também, antes dessa passagem dessa pesca, que eles pescaram, mas não pescaram ao ponto de arrebentar as redes, que foram tantos peixes, a bênção foi tão grande, gente, que quase que os navios afundaram. Eles pescaram outras vezes. Então, às vezes, a gente alcança alguma coisa e a gente acha que tá bom. Aí a gente entra na nossa zona de conforto. Aí a gente, às vezes, deixa de buscar a Deus. Eu já consegui conquistar minha casa própria. Ou eu já consegui comprar um carro, glória a Deus. Ou eu já consegui um casamento. Ou eu já consegui engravidar, ter um filho. E aí, né? Já tô pronto, já consegui. Até agradece, mas aí não se mantém firme na promessa. Então, assim, para que a gente se mantenha firme, né, como esses homens, continue caminhando, porque se eles lá atrás, quando pescaram aqueles poucos peixes, né, que eram peixes grandes, até, dessa vez agora não acreditassem que pescaram a noite inteira, talvez eles não pescassem essa quantidade exorbitante que foi esse absurdo de peixes. Né? Então essa palavra que eu deixo para vocês, que a gente leve outras pessoas também, como a Aline falou, né? Que a gente faça o convite. Às vezes vão negar uma vez, vão negar 2 vezes, vão negar 3 vezes. Quantas vezes eu fui convidada para estar na casa do Pai, quando eu não era convertida? Quantas vezes? E quantas vezes eu fui, aceitava Jesus e ia embora. Eu aceito Jesus. A minha tia mesmo que me deu essa Bíblia aqui, né? Eu tinha 20 e poucos anos. Eu me converti faz 6 anos, 6 para 7 anos. Foi em 2018. Ela fez eu aceitar Jesus, aí eu botei a mão, aceitei Jesus. Quantas vezes a gente aceita Jesus
para as pessoas, mas não aceita aqui, né? A gente aceita da boca para fora. Mas a gente não tem que desanimar. Vamos continuar passando essa palavra para as pessoas, passando a palavra de perdão, passando a palavra de insistência. A palavra mais forte que eu consigo é isso: insistir, permanecer de pé, não se prostrar, porque o inimigo quer isso. O inimigo quer, venci, ó. Olha lá, envergonhei ela. Olha lá, ó, não tá conseguindo. Não vai conseguir não, não vai conseguir não. Quantas pessoas não estão torcendo pela nossa derrota? Verdade. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que manter firme, de pé, e continuar acreditando que vai ser o milagre de Deus na nossa vida. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Até, Amém, irmão. até os fogos vieram. Glória a Deus. Até soltar.